16. Vamos voltar lá para o comecinho do livro. Para poder preparar vocês para o nosso desafio. Meu livro. Página 16. Tem que começar a aula com o livro do lado. 16, tia? Como assim? Página 16. 16. Porque a gente vai fazer uma revisão rápida para poder preparar para o desafio Psykids, entendeu? Porque o desafio ele vai ser sobre o livro 1, entendeu, gente? Porque vocês não chegaram a fazer teste nem prova do livro 1, né? A gente entrou logo na quarentena, na semana que ia ser as provas. Vocês lembram disso? Foi na semana que ia ser prova. Não, no dia certinho que ia ser a prova, chegou a quarentena. Exatamente. Já estavam as provas todas prontas, mas entrou a quarentena e a gente não saiu mais, né? Então, vocês não chegaram a fazer. No começo eu pensei que a quarentena ia ser boa. Eu pensei, como umas férias, mas aí depois de um tempo eu percebi que não era tão bom assim. Pois é, eu acho que todo mundo pensou nisso, Nicolas. Mas vai dar tudo certo. O consolo é saber que isso não vai ser para sempre. Mesmo que demore ainda um pouquinho. Mas não vai ser para sempre. Então, a gente tem que ter paciência. Certo? Vamos lá. Então, na página 16, nós temos aí uma palavrinha no alto, escrito assim. Opa, cadê a letra A, professora? Escrito assim, age. O que significa age? Ninguém sabe? Age significa idade, ok? Idade. Só que quando a gente vai perguntar em inglês qual é a idade de alguém, a gente não pergunta assim, qual é a sua idade? Aqui no Brasil a gente pergunta, quantos anos você tem, né? Em inglês a gente fala, é como se perguntasse assim, o quão velho é você? Né? Lembra que eu expliquei isso? E aí, eu me lembro que a gente estudou isso. E quando a gente responde, a gente não responde assim, eu tenho 10 anos. A gente responde, eu estou com 10 anos. Por isso que a gente responde com I am, com she is, a gente responde com o verbo to be. Mas a pergunta é, how old are you? Certo? E aí tem a resposta, ó. I am 11 years old. Então eu pergunto assim, how old are you? O que significa you mesmo? Não lembra? Você. E you significa você. Então, eu estou perguntando quantos anos você tem. Qual é a sua idade? Você. E aí, quando a gente vai responder, se alguém te pergunta how old are you? A sua resposta vai ser o quê? Começa como? I am. Qual é a idade de vocês? Years old. I am 10 years old. Years old. Eu tenho 10 anos. I am 10, ou seja, eu estou. I am 10 years old. E aí o livro mostra que I am é a mesma coisa que I'm. Qual é a diferença do I am para o I'm? Que nós tiramos a letra A e colocamos uma apóstrofe no lugar dela. Tá? Tem diferença na maneira de escrever e na maneira de falar, mas o significado continua o mesmo, entendido? I am, eu sou, ou eu estou. Aqui no caso é eu estou. Eu estou com 10 anos. I am 10 years old. Entenderam? E aí, quando você pergunta are you, você responde I am. Por quê? Porque eu estou perguntando quantos anos você tem. E aí você vai responder, eu tenho. Mas eu não posso te perguntar quantos anos você tem e você responder, você tem 10. Você vai responder, eu estou com 10, entendeu? Mas, e quando nós estamos falando de uma outra pessoa? Se eu estou apontando para a minha filha e algum de vocês aponta para minha filha e pergunta, how old is?
Qual é a palavra que vai falar? Quantos anos ela tem? Como é que é ela? She. She. Então vai ser how old is she? She. E a resposta she, no caso da minha filha, she is 4 years old. Tia, qual é o nome da sua filha? Maria Clara. Né? Então, a resposta é she is 4 years old. Por que a gente usa she? Porque a pergunta foi she, perguntando quantos anos ela tem. Entendeu? Qual é a idade dela? Quantos anos ela tem? E aí você não vai responder I am 4 years old. Você não está falando de você, está falando de she. Está falando sobre ela. Conseguiram entender isso? Então, vocês têm que prestar muita atenção na pergunta. Tá? Se eu estou falando a respeito de uma mulher, por exemplo, se eu te pergunto assim, how old is your mother? Como é que vai ser a resposta? Quantos anos tem a sua mãe? Quantos anos tem a sua mãe? Você vai responder como? Com you? Com I'm ou com she? She. Com she. Você vai colocar she is 30 years old. 34 years old. 34. É, mesma idade que eu. She is 34 years old. Entendeu? Então, você tem que prestar atenção nisso. Preste atenção qual é a pergunta para você dar a resposta correta. Tá? É isso. Vamos agora lá para a página 32. Agora vamos dar um pulo enorme no livro. Página 32. Abriram? Sim. Então, na página 32, nós temos aí the days of the week, os dias da semana, ok? A palavra day quer dizer dia, e a palavra week quer dizer semana, certo? Semana. The days of the week, dias da semana. Vocês assistiram a videoaula que eu mandei com a explicação dos dias da semana em inglês? Já tem um tempão, foi uma das primeiras que eu mandei. Né? Mas eu vou fazer... Tia, Oi. quando eu quero falar uma frase, tipo, a relacionada a dias, eu falo, tipo, exemplo, meu dia está mal. Eu falo, my day is bad. Alguma coisa assim? Isso. Ou então você pode falar assim, this is a bad day, isso é um dia ruim, porque os americanos invertem, né? Às vezes a construção da frase é diferente da nossa. Né? Você pode falar, this is a bad day. E uma coisa que eu tava aguardando há muito tempo para te perguntar, tia. Porque quando a gente... olha, para primeiro, uma vez eu vou procurar palavras em inglês no Google Tradutor, só para tirar minha curiosidade. Uma vez eu procurei chique, apareceu graveto. Uma vez, não, aí eu, tudo bem. Mas depois, outro dia, quando eu fui procurar, apareceu o taco. Aí eu achei estranho. E também, um outro dia, eu fui procurar o que é Brawl. Apareceu luta. Aí o nome do meu jogo que eu jogo é Brawl Stars. Aí quando eu fui colocar Stars, apareceu batalha. Por que acontece isso? Quando a gente coloca palavras do lado da outra, muda. Então, porque em inglês... acontece muito de uma palavra ter vários significados para ela. E dependendo do contexto da situação que você está usando ela tem um significado diferente. Entendeu? Ou se você junta uma palavra com a outra, você cria uma nova palavra. Quer um exemplo disso? Ó, a gente tem aqui a palavra rain. O que é rain? Chuva. Chuva. Ou então, se eu botar o to na frente, to rain, eu transformei num verbo. Agora é chover. Entendeu? Já mudei. Mas se eu tirar o rain, só o rain, chuva. Botei to rain, chover, virou verbo. Agora,
eu tenho uma palavra chamada bowl. Sabe o que é bowl? Bowl quer dizer arco. Arco. Só a palavra bowl. Quer dizer arco ou então curvar-se. Quando a gente fala que a gente vai se prostrar diante de Deus, se curvar diante de Deus, fazer uma adoração, a gente fala to bow. Entendeu? Então, a palavra bowl sozinha quer dizer arco. Se eu boto um to na frente, ela vira prostrar-se diante de uma divindade. Entendeu? Então, existem essas coisas. Mas se eu pegar esse bowl e colocar agarradinho aqui no rain, que palavra é essa? Rainbow? O que é rainbow? Você Rainbow é arco-íris. Arco-íris. Rainbow quer dizer arco-íris. Agora presta atenção comigo, Nicolas. Quando o arco-íris aparece, faz sentido. Quando o arco-íris aparece no céu? É quando tá chovendo e tem sol. Quando tem chuva e tem sol. Então, Onde eu percebi tem ball, que é meio que se curvasse, e rain de chuva. Eu percebi isso. Exatamente. Só que isso quer dizer, se for traduzir ao pé da letra, seria o arco da chuva. Porque é um arco, o formato dele. Entendeu? Eu ia falar, como se fosse chuva do arco da chuva. Exatamente. Em inglês, isso acontece o tempo todo. Como que eu consigo, então, professora, entender as coisas sem ficar louco? Tem que estudar. Entendeu? Você precisa ler e entender o contexto da situação. Porque uma mesma palavra pode significar muitas coisas em inglês, tá bom? Mas agora vamos continuar dentro do assunto da revisão para eu poder ajudar vocês a fazer o simulado. Nós temos aí Days of the Week. E vocês vão gostar desse assunto, porque os dias da semana em inglês, eles são diferentes dos dias da semana aqui no Brasil. Em português, no caso. Por quê? Quando a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, sabe por que tem esse nome? Porque é feira mesmo, porque os portugueses faziam feiras todos os dias. Feira, essas que tem na rua. Então, Eu já vi essa história. Pois é, por causa dos nossos colonizadores portugueses. A palavra sábado, ela é relacionada ao que vem da cultura judia, que a gente conhece que é o sabático, certo? Agora, domingo... Mas tem alguma coisa a ver com sol? Não, pra gente não. Para os americanos, sim. E o domingo quer dizer dia do Senhor, Dominus Day. Por isso que domingo é o dia da igreja, porque é o dia do Senhor, é o Dominus Day. Agora, preste atenção, como é que é isso em inglês? No inglês não tem nada a ver com feira, nem com a visão cristã do dia do Senhor. Em inglês, nós estamos falando de deuses. Cada dia da semana é relacionada ou a um deus ou a algum astro do espaço. Entenderam? Né? E a gente tem aí, ó. Quero que vocês vejam aqui. Tá vendo essa arvorezinha? Aqui nessa primeira folha dela tá escrito Monday. Ok? E você vai escrever para você saber o que que é. Monday é segunda-feira. Para você saber qual é o dia. Monday é a última. Monday é segunda-feira. Tia, Monday Ó, né? Página 32. Eu tô vendo você catando aí, ó. é essa, né? Isso. É página 32. Então, esse primeiro aqui é Monday, segunda-feira. A segunda palavra, Tuesday. Tuesday. Com T-U-E-S-D-A-Y. Tuesday. Tuesday é a terça. Tá prestando atenção, Nicolas? Pode cantar. Wednesday é quarta-feira. Tá anotando isso, Nicolas? Tia, repete, por favor. Qual é a Vamos palavra? lá. Vamos lá. Vou falar de novo. Vou colocar aqui, ó. Monday. Tá travando. Monday é segunda. Estão me ouvindo? Sim. Tuesday, terça. Vou botar na ordem aqui. Wednesday é a quarta. Wednesday, essa é difícil. Thursday é a quinta.
Friday, sexta. Saturday é o sábado. E o Sunday não é só o sorvete. Sunday é o domingo. Na verdade, o nome do sorvete que tem o nome de domingo. Tia, e Tuesday? Ô, tia. Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Segunda, terça. Vou colocar aqui abreviado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esses são os dias da semana em inglês. Ok? Vou chegar pro ladinho aqui para não tampar. Certo? Os dias da semana em inglês para vocês. E aí, a curiosidade que eu venho trazer sobre esse assunto é que, como eu já disse, eles são homenagens a deuses ou aos astros. E existem alguns deuses que vocês conhecem por causa dos personagens da Marvel. Ou vocês conhecem por causa de algum filme ou algum desenho animado que vocês já tenham assistido. O Thor. Vamos falar do Thor. O Thor, tia. Qual dia da semana é uma homenagem? Qual dia da semana é uma homenagem ao Thor? Quem adivinha? Qual desses? Domingo. Quinta. Quinta-feira. Thursday. É homenagem ao Thor. É o dia do Thor, a quinta-feira. Mas tia, não está escrito Thor. Sim, porque originalmente é escrito com U. Entendeu? Então, Thursday, a pronúncia é Thursday. Thursday quer dizer dia do Thor. Entenderam isso? Sim. Tá? E aí eu vou explicar sobre cada um. Monday é o dia da lua. Que é a segunda, é o dia da lua. Tuesday é o deus Tu, que é o deus da guerra. É um deus lá do povo lá da Noruega, esse pessoal aí. Esse pessoal tudo louco. Eu me esqueci o nome. Eu me lembro. Eu já ouvi falar muito dele, mas eu me esqueci o nome. Eu acho que é Ares o nome dele. Mas Ares é o deus da guerra grego. Nós não estamos falando da Grécia. O Ares é o deus da guerra, mas na mitologia grega. Nós não estamos falando de mitologia grega, nós estamos falando de mitologia nórdica. Nórdica. Então tem dois deuses da guerra? Sim, porque olha só, gente, vamos lá. Vamos entender esse negócio. Pensa que são países e culturas diferentes. Os gregos inventaram um negócio, certo? Agora os noruegueses inventaram outro negócio, entendeu? Existe explicação simples, eles inventaram um e eles inventaram um outro. Exatamente, porque existe a mitologia, existe a mitologia grega, que é a mais famosa. A mitologia grega é aquele que vocês têm Zeus, que a gente tem o Apolo, que a gente tem a Afrodite, o Olimpo. O Thor não é grego. O Thor é um deus nórdico. Ele não é um deus. Mitologia nórdica. Ouça, Nicolas, mitologia nórdica, tá? É outro pensamento, é outro tipo de crença. Ô, tia, quem copiou quem? Então, os gregos foram muito copiados. Por exemplo, os romanos imitaram os gregos. Tanto é que, por exemplo, Afrodite, que é uma deusa grega, os romanos chamam de Vênus, porque os romanos eles dão os nomes dos deuses dos planetas. Então, eles têm... E aquela lá? E aquela tia, por isso que essa Saturn é o tia. Tia, por isso que eu acho que o nome, eu tenho um feriado aí em inglês que se chama, meio que português é Dia de Saturno. Vamos lá, eu vou chegar lá. A gente tem aqui, então, Tuesday é o deus da guerra, que é o True, mas é da mitologia nórdica, entendeu, Miguel? Não é, foi o Nicolas que falou, não é da grega, tá? Na Grécia é Ares. Wednesday. Peraí, deixa eu só completar essa explicação, Miguel, e depois você pergunta. Não esquece o que você quer perguntar, não. Wednesday é o dia de Odin. Quem é Odin? Pessoal aí que gosta o pai do Thor. É o pai do Thor.
Thursday é o dia do Thor. Friday é da deusa Frigga, que é a mãe do Thor. Ok? Essa não aparece no filme, não. Eu não sei se ela aparece, que eu acho que eu nunca vi, mas o nome dela, original, não sei se tiver outro, é diferente no filme, mas o original é Frigga. Saturday é o dia do Saturno. Aí aqui a gente já tá falando de um deus romano. Entendeu? Que é o Saturno. Certo? Agora, Sunday é o dia do Sol. Entenderam agora? O que você queria perguntar, Miguel? Aquela lá de cheia de cobra na cabeça, ela é da grega ou da Noruega? A cheia de cobra na cabeça se chama Medusa. Ela é grega, mitologia grega. Mas os romanos também acreditam. Oi. Olha só, as pessoas que acreditam no Deus, toca. Gente, peraí, tem Paulo Vitor nessa turma? Não, né? Não. Ah, tinha o Paulo Vitor querendo entrar aqui, tá confundindo as coisas. Fala. Então, tem, eu acho, pessoas assim que acreditam em vários deuses. Entre eles tem o Thor, como você falou. E então, Vingadores é como se fosse um desenho que está brincando com esse deus, caso que no próprio desenho tem o Thor, que é um herói. Tipo, então é como se ele estivesse brincando com esse deus. Então, a Marvel, eu não sei se você sabe, a Marvel começou com quadrinhos, não começou com cinema. E essas pessoas que começaram a fazer essas ilustrações e essas histórias em quadrinhos, elas se inspiraram numa mitologia que uma outra cultura já tinha inventado, entendeu? É a mesma coisa que se você resolver fazer assim, vou fazer uma historinha de um herói. Aí você vai pegar o Saci Pererê e transformar ele num herói. Que exemplo que eu peguei, né? Mas é porque se eu for falar dos mitos brasileiros, os nossos são esses, gente. É o Saci, é o Curupira. Né? A gente não tem um deus tipo um Thor da vida, né? Entenderam? Né? Entendeu, Nicolas, qual é a questão? Então, alguém pegou uma história que já existia e criou uma fantasia a mais em cima dela. Mas os povos antigos, por exemplo, já ouviu falar no povo viking? Já. É aquele lá do dragão. Isso, aquele desenho, como treinar seu dragão. Né? Que eles usam os chapéus que tem um chifre. Eles não usam chapéu, eles próprios são vikings. Esse povo viking, eles acreditavam nesses deuses aqui que a gente está falando. Eles acreditam em Odin, acreditam em Thor, em todo esse povo aí. Não tem a família toda do Thor? Então, eles acreditam que eles vivem no universo paralelo, né? E tudo, eles acreditavam nisso. Entenderam? Aham. Assim como os gregos acreditavam daqueles deuses lá do Olimpo, né? E tudo. Os gregos são os mais acreditados, né? Que acreditam em mais coisas que existem que não existem. Eu vou te falar de um povo que acredita em mais deuses do que eles. O povo indiano. Gente, tem... Caraca, eu me esqueci desse aí. Tem mais de 300 deuses que os indianos acreditam. Eles não devem nem saber o nome de todos. Deve esquecer outro. Deve esquecer um monte. É porque pra gente isso tudo é muito estranho, porque nós somos de cultura cristã e a gente acredita em um Deus só, né? E a gente sabe que é o Deus único, né? Só que outras culturas eles traziam essas realidades, né? Assim como também os africanos, as religiões africanas, elas acreditam em outros deuses também. Mas os africanos são em minoria, né? Eles não acreditam em muitos. A quantidade também são muitos, sabia? Mas não chega a ser como os indianos, não mesmo. Certo? Então, queridos, eu fiz essa revisão porque, assim, na verdade, o simulado vão ser só 2 questões. Na minha matéria, tá? Em inglês, no meu componente de inglês, vão ser só 2 questões. E eu trouxe os assuntos. Um vai ser sobre o dia da semana e o outro vai ter a ver com aquela outra explicação que eu dei a respeito da idade, do he, she, you, tá bom? E aí é importante que vocês tenham isso memorizado na cabecinha de vocês, tá bom? Agora, em relação
em relação aos exercícios do AVA que vocês vão fazer depois, esses sim serão do livro 2. Assim como a prova que vocês vão fazer também serão do livro 2. Tá? Mas isso aí depois a gente explica com mais calma e vai dar tudo certo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Ok. Tia, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Caraca, você que pergunta toda hora. Não é bem sobre a matéria, mas sim meio que sobre o simulado. Os simulados os próprios professores que fazem cada um, né? Os próprios professores, né? No caso de vocês, sim, que vocês são quinto ano. A partir do sexto, quem faz são a equipe da SAI Digital. Tá, então, Ah, eu queria perguntar uma coisa. O simulado vai ser difícil? Então, se você estudar, não. Eu dou a resposta que todos os professores dão, né? Entenderam? estuda e vai. Confia. Estuda. Eu trouxe para vocês uma revisão bem direcionada, porque eu quero que vocês consigam esses pontinhos, né? Porque vocês estão estudando em casa, né? Teve que passar por um monte de adaptação. Então, é muito importante que vocês se deem bem. Até porque a nota vai valer para os 2 bimestres, para o primeiro e para o segundo, né? É. Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Vocês vão fazer o simulado e depois tem teste, vocês têm prova. Então vai dar certo, vai ficar tudo bem. Tia, a gente vai ficar de quarentena até o segundo bimestre? A gente já está no segundo bimestre. Você quis dizer segundo semestre? É, isso aí. Essa A gente vai entrar no segundo semestre em junho, mês que vem, né? Semana que vem a gente já está no segundo semestre. 2020 foi Caraca, eu tô de quarentena há muito tempo. minha gente, né? Que coisa. Mas é isso, amores. Eu vou até parar aqui de gravar, porque eu já terminei a matéria.